glória é pra você, é por você, é sobre você. I pray for you. Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Cass e eu tô aqui mais uma vez para trazer um conteúdo novo para o canal do I Pray for You BR. E vocês já devem ter reparado, né, que eu só apareço aqui trazendo conteúdo novo. Até hoje eu não postei um segundo vídeo de nenhum conteúdo que eu vim aqui. Mas eu gostaria muito de falar sobre isso com vocês antes de fazer o segundo vídeo de qualquer outro vídeo que eu já fiz. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre um livro que eu acabei de ler. Eu quero ler para vocês alguns trechos que eu achei extremamente importantes. Eu me senti totalmente edificada com a leitura desse livro. Eu me senti muito bem. Por mais que tivessem várias informações que eu já ouvi falar, que eu já havia aprendido, foi bom ver novamente essas informações para que abrisse, sabe, uma luz na minha mente, me lembrando da minha importância e do meu valor para Deus. Vocês sabem, né, que vocês são importantes para Deus. Deus não nos criou simplesmente para nos colocar nesse mundo e viver ao léu. Não. Ele nos criou com um propósito, com uma intenção, e Ele nos deu a devida importância, sabe? Cada um é importante do seu jeito, e eu falei um pouquinho sobre isso no vídeo de comparação. Se você ainda não assistiu, corre ali na lista que você consegue assistir e vai entender um pouco sobre o que eu estou falando. Hoje eu vou mostrar para vocês o livro Lembre-se de Quem Você É. Esse livro é da Isabela Prachedes. E eu conheci esse livro no Instagram. Eu vi alguns influencers falando sobre ele. Vi que a Patrícia Ramos havia ganhado esse livro de presente da própria autora. E eu gostei da capa. Eu achei a capa muito bonita. E eu falei assim, que legal! Eu achei maravilhosa essa comparação, principalmente com o título, né? E tem um subtítulo que diz assim: entenda no Pai a sua verdadeira identidade. E eu falei, nossa, eu preciso ler esse livro. Eu quero muito ler esse livro. E assim que eu consegui, eu comprei esse livro e comecei a leitura dele. Eu comecei a ler de pouquinho em pouquinho, sabe? E eu achei muito bom. A autora nesse livro, ela conta um relato de experiência sobre a vida dela, sobre o que ela passou e como ela aprendeu a compreender a sua identidade. Eu achei isso sensacional. Foi uma situação pessoal, algo que eu achei incrível dela conseguir se abrir e falar sobre tudo que ela viveu, sobre tudo que aconteceu com ela. E uma das coisas que aconteceu com ela foi que em certo momento da vida dela, ela não se sentia bem vivendo a sua vida. E teve um momento que ela quis tirar aquela vida, que ela quis acabar com a vida que ela estava vivendo. E ela pensou em acabar com a sua própria vida. E nesse tempo em que ela estava pensando em acabar com a sua própria vida, ela estava passando por um processo, né, de entender Jesus, de conhecer Jesus. Por mais que ela tivesse sido criada na igreja, né, que ela já tivesse ouvido falar sobre Jesus muitas vezes, mas ela ainda não o conhecia. Isso é uma coisa que Jó diz. Eu acho muito interessante essa passagem do livro de Jó, que inclusive eu quero ler para vocês, e tá lá em Jó 42, no verso 5, que diz assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. E Jó diz isso depois de tudo que ele passou, depois de todas as tribulações, de todas as desgraças que passaram na vida dele, e que ele teve sua fé provada, né?
E depois de que tudo isso aconteceu, tendo a sua fé provada, ele provou que a fé dele era inabalável e que ele pôde sentir a presença de Deus na vida dele quando tudo isso aconteceu. E que aí ele diz que antes ele só conhecia Deus de ouvir falar, mas diante de tudo que aconteceu na vida dele, ele conseguiu realmente conhecer o Senhor. E é isso que aconteceu com a autora. E depois de que ela começou a entender que ela passaria por um processo em que ela lutaria pela vida dela e que ela começaria a entender por que Deus a amava, a entender por que ela foi criada, foi que começou a jornada dela, né? Essa jornada começa no capítulo 5 do livro, que se chama Amada ou Amado. E eu marquei a segunda página desse livro como um ponto muito importante que eu gostaria de ler com vocês. Primeiro, tem uma citação de João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16, na versão NTLH. E aí ela fala o seguinte: Deus nos amou muito, antes mesmo de nos criar. Pense comigo, Deus não tinha necessidade nenhuma de criar o mundo. Ele é Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente. Deus não precisava criar a mim ou a você. Mas só de pensar em nós, o amor dele foi maior que a quantidade de pecados que cometemos. Mesmo que ele não sonhasse com nossas faltas, é claro. Ainda assim, ele nos amou além de qualquer pecado que já cometemos ou que venhamos a cometer. E não existe a possibilidade disso nos separar ou nos afastar desse amor que já existia antes do mundo existir. Gente, é incrível. Eu acho incrível essa sensação de que Deus já nos amava antes mesmo de dizer haja luz. Você tem noção disso? Você já conseguiu parar para pensar, para refletir essa situação? Deus, ele já amava você antes de criar o mundo, antes de criar o homem, antes de criar a humanidade, antes do homem começar a pecar, mesmo sabendo que o homem começaria a pecar e que o mundo seria totalmente corrompido pelo pecado, ele já nos amava. Você parou para pensar isso? Se não, tire um minutinho do seu dia e pense sobre isso. Você vai começar a entender sobre quão grande e quão importante é o amor de Deus por nós e o quanto ele nos valoriza. E depois disso, eu fiz uma marcação no 6º capítulo, nomeado de único ou única. E eu achei muito interessante uma parte que a autora disse o seguinte: a verdade é que enquanto você quiser ser qualquer outro além de você, não conseguirá cumprir o seu propósito. Não ficará satisfeito, viverá infeliz consigo mesmo e também com Deus. Em Provérbios fala que o homem faz as suas próprias escolhas e depois ele culpa Deus disso. Quando essas coisas dão errado. Sabe por quê? É porque o melhor caminho para nossa vida, o melhor para nossa vida está em Deus. Somente Deus sabe o que é melhor para nós. E se nós tentarmos cumprir a nossa vida por nós mesmos, nós nos sentiremos infelizes. E principalmente se nós tentarmos ser outra pessoa. Sabe, a gente tem essa mania de se comparar, né, com os outros, de querer tentar ser aquele que nós admiramos, mas não, você não é a pessoa que você admira.
Por mais que essa pessoa possa ser cheia de Deus, essa pessoa possa ser assim, que você pode olhar, meu Deus, ela exala Jesus, é Deus purinho. Você não é ela. Você é você. E enquanto você não for você, você vai ficar infeliz com a sua vida. Você não vai se sentir bem. E depois disso, você vai começar a culpar a Deus por não estar se sentindo bem. Você já parou para refletir sobre isso, para pensar nisso? Pense e veja se você está sendo você na sua vida ou se você está tentando ser aquele que você admira. Pare de tentar ser outra pessoa. Você foi criado e criada unicamente para ser você. Você tem um único propósito que só você pode cumprir. Então deixe de tentar ficar cumprindo o propósito do outro. Deixe de tentar ficar querendo viver a vida do outro. Viva a sua vida. Seja autêntico. Depois disso, eu fiz uma marcação no capítulo 11, nomeado como Você Não Está Só. Eu achei incrível esse título do capítulo. E antes de ler a marcação que eu fiz, seria legal falar para vocês o versículo-chave que abre a leitura desse capítulo. Lembrem-se disso. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Foi Jesus que disse isso, sabia? Ele está com você. Você não está só. E a parte que eu marquei, ela diz o seguinte: existe um abrigo seguro, um lugar onde nada mais importa, um lugar onde você pode chorar e ser consolado, um lugar onde sempre terá companhia, um lugar onde é compreendido. Quero lhe apresentá-lo. O nome dele é Espírito Santo. Ele é meu melhor amigo e uma das pessoas que mais amo na Trindade. Deus é triuno, isso é, Ele é 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito, o Espírito Santo. Cada Deus é um, o que significa que cada um tem suas particularidades. Mas ainda assim, todos são o mesmo Deus, o único Deus. Jesus disse: eu e o Pai somos um. João 10:30. Você tem em quem se firmar. Você tem em quem buscar socorro. Você tem um abrigo. Você não está sozinho. Sabe, quando você pensa que todas as pessoas que você conhece, todas as pessoas que você confiava podem ter te abandonado, pode ter acontecido um momento que você se sentiu totalmente abandonado, que você se sentiu totalmente sozinho, você não tinha com quem desabafar, você não tinha com quem conversar, você não tinha com quem gritar socorro. Só que de uma coisa você não sabia: é que Deus estava ali o tempo todo esperando você gritar: Deus, vem me socorrer. Deus, ele estava ali o tempo todo esperando você falar: eu preciso desabafar com você, Pai. Deus estava ali o tempo todo esperando você dizer: ei, eu acredito que você existe. Eu acredito que você possa ser meu Pai. Então, por favor, me escute. Tá doendo? Tá difícil viver? Eu não tô conseguindo. Eu preciso da sua força. Ele tá esperando. Então, não pense que você está sozinho. Você nunca está sozinho. E não pense também que, se você não é cristão e se tornar um cristão, que você não vai ter luta na sua vida, que você não vai passar por momentos difíceis. Não, não pense isso. Um cristão, ele passa por momentos difíceis praticamente o tempo
todo. Mas sabe uma coisa que Jesus nos disse? No mundo tereis aflições, porém tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Ele está com a gente até mesmo nos momentos de aflição. Ele está com a gente em todos os momentos, você não está sozinho. Então pense comigo, o Senhor está do seu lado. Basta você se abrir, basta você ser sincero, que Ele vai te ouvir. Depois desse capítulo, eu marquei no capítulo 12, nomeado como Você é Eterno. Eu achei incrível também. Todo esse livro, ele é muito bom, ele é muito bem escrito. Você vê realmente que ela foi inspirada, sabe? Que Deus fez uma coisa muito linda, muito bela na vida dela, para que ela pudesse escrever esse livro e edificar as nossas vidas. E a parte que eu marquei, ela fala o seguinte: um DNA que clama por eternidade. Você também não é do mundo. Você é filho de Deus. Ele plantou em você a semente da eternidade. Um desejo de sentir saudade de voltar para casa. Por isso, as coisas daqui não conseguem satisfazê-lo por completo. Já sentiu alguma vez um vazio em seu ser? Como se algo estivesse errado ou faltando? Muitas pessoas passam por isso, inclusive há um livro muito famoso que fala sobre isso, chamado A Parte que Falta. Você foi criado por Deus e você é, sim, completo nele. O Pai faz parte da sua matéria. Sem Deus, você é como um celular sem bateria. Não funciona, não é? Por acaso já viu algum filho que não levasse consigo o DNA do seu pai? Os filhos nascem por meio dos pais e nós por meio do Pai. E somos completos nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade. Colossenses 2:10. Nós somos eternos assim como Ele. Nós não fomos criados para não sermos eternos. Ele nos criou para a eternidade. Você sabia disso? Deus não nos criou para enfrentarmos a morte. Deus não nos criou para sentirmos o luto. E é por isso que o ser humano passa por um momento tão difícil quando ele se depara com o luto. Porque o ser humano não foi criado para a morte. Nós fomos criados para viver a eternidade com o nosso Pai. E existe dentro da gente um buraquinho, um espacinho no nosso coração, e que só cabe nele Jesus. Não adianta você tentar preencher com outras pessoas, com momentos, com coisas, com prazeres, com outras banalidades. Não adianta. Esse espacinho só é preenchido em Jesus, com Jesus. Nós só somos completos nele. Tá sentindo um vazio? Tá difícil viver a vida com esse vazio? Você já tentou preencher ele de todas as formas possíveis e você não conseguiu? Você buscou nas drogas, você buscou nas bebidas, você buscou nos prazeres da noite, você buscou em amizades, você buscou em trabalho, você buscou em mergulhar no universo da literatura, você buscou em mergulhar nesse universo de fã. E esse vazio não foi preenchido, não é mesmo? Sabe por que esse vazio não foi preenchido? Porque só Jesus preenche ele. E é por isso que hoje eu estou aqui para falar com você. Lembre-se de quem você é. Você é eterno no Pai. Você é filho de Deus.
Você é amado por Deus. Você é único. Deus te criou único. Então pare de tentar ser outro. Pare de tentar ser outra pessoa. Pare de tentar viver de outra forma. Você não vai conseguir se sentir completo e feliz enquanto você não viver com Ele, por Ele e para Ele. Eu espero realmente que esse vídeo tenha edificado a vida de vocês e que essa pequena leitura tenha ajudado todos vocês. Eu realmente super indico esse livro para vocês. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre ele, eu vou deixar o @ da autora aqui. Ele é realmente edificante, sabe? É muito bom lermos ele para entendermos a nossa identidade. E falando em identidade, esse vai ser o tema do próximo vídeo que eu vou trazer pro canal. Eu vou fazer mais um daquele vídeo Maquia e Fala, aquele primeiro que eu trouxe sobre comparação. E nós vamos falar sobre identidade. Lógico, né? Nós acabamos de falar que temos que nos lembrar de quem nós somos, que temos que entender quem nós somos no nosso Pai. Então, nada melhor do que falar sobre a nossa identidade, sobre entender quem nós somos, não é mesmo? Se eu preciso lembrar de quem eu sou, eu preciso entender quem eu sou. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui e se inscreve no canal. Compartilha com a galera, ajuda a iPurple a espalhar a mensagem do reino de Deus. Seja você um canal de bênção na vida das outras pessoas. Nos vemos no próximo vídeo. iPurple.